Olá pessoal, como é que vão todos? Sou eu de novo aqui, Celso Yamamoto, falando com todos vocês, respondendo os comentários. Hoje eu vou estar respondendo ao comentário de J. Souzas, 2152. Tá? Só que antes de responder essa pergunta, J. Souzas, vou estar respondendo também a Eliette Gomes Parente. Ela colocou aqui no comentário uma pergunta: gostaria de indicação de bibliografia sobre o melhor significado dos pontos, inclusive o Hanzi. Ok. Então, Eliette, tá cheio de gente aí querendo saber de onde é que eu tiro essas informações tão originais sobre acupuntura. Porque eu sei que tem muito. Não tem. O pessoal fica procurando livro. Tem gente que está fazendo curso de acupuntura e está perguntando para os professores: professor, de onde é que você acha que o Celso tirou essas informações aqui? Porque ele explica de um jeito que eu consigo entender a acupuntura. Então tem muita gente que anda me perguntando isso, e a resposta, como sempre, é: não tem uma bibliografia específica, não tem um livro onde você vai encontrar essas informações todas. As informações que eu passo para vocês não vêm de uma única literatura, de um único texto, de um único livro. Vêm de informações que eu já venho coletando ao longo de muitos anos de estudos principalmente baseados na avaliação de pacientes. Então, muitas vezes, não é que um livro me passou essa informação, é que, ao analisar um paciente com os conceitos, as teorias básicas que eu sei de acupuntura, aí vem essas sacadas, entre aspas, tá? Sobre os pontos de acupuntura, tá? O significado dos pontos, o que você está querendo saber, isso que seria interessante, tá? Então, tem uns vídeos onde eu mostro pelos ideogramas a função energética dos pontos, por que eles foram nomeados desse jeito em chinês, tá? Então, existe uma explicação por que eles têm um nome. O chinês não olha um ponto e fala: vou chamar você de, sei lá, José. Tá? Não, eles dão um significado. Você vai se chamar assim porque você faz tal coisa, ou você está localizado dessa forma, e por isso que você vai receber esse nome. Então, lembre-se, muitas vezes até o ideograma, o nome chinês, tá, explica muito a função energética dos pontos. Já fiz vários vídeos explicando isso daí, destrinchando os ideogramas, tá? Para chegar até a função energética dos pontos. Tá? Então, eu passo informações. Tá? Então, não tem uma bibliografia específica, Elisete. Por mais que vocês queiram que eu fale para vocês: tá nesse livro. Nesse livro aqui, você vai encontrar informações todas sobre esses pontos. E não é bem por aí. Tá? É um pouquinho mais complexo com isso. E eu gosto de passar informações para vocês, respondendo as perguntas com uma base legal. Por isso que eu até vou pedir desculpas. Tem algumas pessoas que há muito tempo já mandaram algumas perguntas para mim que eu não cheguei a responder, tipo: Daisy, existe ponto para estimular crescimento? Que ela viu um exercício em que você consegue 12 centímetros, tá? Se existe um ponto de acupuntura que faça a mesma coisa, tá? Ou a Maria Cristina perguntando sobre contraindicações do uso de magnetos na acupuntura. Eu até posso colocar uma resposta para vocês, mas antes de mais nada, teria que ter um embasamento muito grande. Ia virar praticamente um curso inteiro para responder a essas perguntas de vocês. É por isso que até hoje eu nunca cheguei a responder, porque eu gosto de dar respostas que sejam curtas, porém práticas, tá? Que vocês possam receber e entender o melhor possível. Tá joia? Então vamos lá, J. Souza, tá? Respondo essa pergunta. Nossa, eu fiquei curioso ao ver o vídeo, tá? Um vídeo que está cortado, é que eu tinha feito um vídeo falando sobre um tratamento para falta de energia, que faz parte desse curso, né? O curso online Top 10 Dicas e Combinações de Pontos para Falta de Energia. Só que o vídeo lá não está completo, está cortado, é só um trecho, né? Queria ver o IG11, que eu parei justo no IG11, eu não falei muito sobre um ponto IG11. E os outros pontos para essa fadiga mental, tá? Porque ela está interessada, porque a filha dela está apresentando uma tese de doutorado, parabéns. No fim do mesmo, estudo, graduação, pós e doutorado direto.
ela está com ansiedade, já teve uma crise nervosa, cansaço mental, e diz que às vezes à tarde se sente sem energia mesmo, tá? É perfeccionista, muito crítica dela mesma, queria saber então como usar a combinação desses pontos, né? Se eu pudesse falar do caso dela, ou puder falar do caso dela, como eu poderia ajudar. Legal. Então, antes de mais nada, lembrar o seguinte: para fazer uma análise, uma escolha de pontos, eu tenho que entender o paciente, tenho que conhecer um paciente. Então, nesse vídeo que está cortado, que é um trecho, onde eu falo sobre técnicas de falta de energia. Então, nesse curso online, por exemplo, eu falo sobre combinações de pontos para falta de energia, em diversas situações de falta de energia. Então, para cansaço físico, uma combinação, cansaço mental, cansaço emocional e outras situações, compondo então 10 situações, onde eu falo então sobre dicas de pontos e combinações de pontos para esses diversos tipos de falta de energia. Então, no vídeo que eu estava lá, colocando um trechinho, eu falava sobre falta de energia mental, se não me engano. Por isso que ela se interessou nessas combinações aqui, né? Bom, seguinte, lá são dicas, são combinações, tá? Então não é que aquela combinação seja indicada para qualquer tipo de problema de falta de energia mental, no caso, tá? Porque eu teria que adaptar isso para cada pessoa, para cada indivíduo. Por exemplo, a tua filha, né? Por que ela tem essa crise nervosa? Quando ela teve essa crise nervosa, eu teria que saber melhor sobre isso. Como é que é a ansiedade dela? Lembrar que a ansiedade pode se manifestar de diversas formas, então eu teria que entender a ansiedade de cada pessoa, tá? Só como exemplo, prático que eu dou, né, de ansiedade. Nós temos 3 aquecedores, que é o aquecedor superior, o tórax, o aquecedor médio, que é mais a região abdominal, e a região mais pélvica, que seria o aquecedor inferior. A ansiedade pode se manifestar em um desses 3 aquecedores, com mais intensidade. Por exemplo, uma ansiedade no aquecedor superior iria causar mais falta de ar, taquicardia. Uma ansiedade no aquecedor médio ia causar, por exemplo, perda de apetite. Uma ansiedade no aquecedor inferior, no caso de uma mulher, como no caso da sua filha, poderia causar uma irregularidade na menstruação. Então, pessoas diferentes podem apresentar ansiedades em aquecedores diferentes, levando a uma interpretação diferente da escolha de pontos. Então, naquele curso eu dou dicas de combinações de pontos. Isso não quer dizer que você tem que seguir essa combinação, tá? São dicas de pontos que você pode usar em cada situações. Só que aí você pode adaptar, por exemplo, lá eu dou uma dica para falta de energia mental. No caso da sua filha, de repente, essa combinação de pontos que eu estou passando lá, de repente não vai caber direitinho no tratamento da sua filha. Por exemplo, nesse vídeo que eu fiz cortado, eu falo mais sobre o ponto estômago 44, se eu não me engano, tá? E ao assistir esse vídeo, de repente você pode ter pensado: estômago 44, o Celso está sugerindo no tratamento de fadiga mental. Só que eu acho que esse ponto, tá, não seria útil na minha filha, tá? Então, nesse caso, essa dica não seria legal para tua filha. Aí, mais para frente, eu estou falando sobre outras combinações, um cansaço de um outro nível, de uma outra forma, que está se manifestando de uma forma diferente, e aí você, naquelas dicas desse outro cansaço, você vai poder pensar assim: puxa vida, esses pontos aqui tem muito mais a ver com a minha filha do que aquele cansaço mental, porque eu percebi que o cansaço dela, de repente, não é um cansaço mais mental. Pode ser um cansaço mais emocional, ou um cansaço que está afetando de uma forma diferente. Por exemplo, você está falando que à tarde ela se sente com menos energia. Então tem uma coisa que eu teria que estar pesquisando também. Que energias, em que horário à tarde, tá? Em qual horário a sua filha sente mais energia? Isso pode dar uma dica para mim de qual energia, de qual órgão está se manifestando com mais fraqueza, por exemplo. Ou será que a energia está ficando tão estagnada nesse horário que é por isso que ela fica sem energia geral no corpo? Então tem que analisar o paciente, tá? Antes de pensar no todo.
No todo não, na parte, apenas no cansaço mental e emocional. Tá? O fato dela ser muito perfeccionismo, tá? Crítica dela mesma pode me fazer pensar que talvez o problema dela seja justamente a estagnação de energia em uma parte dos 5 elementos, em um dos 5 elementos, o que está gerando uma falta de movimentação de energia como um todo. Lembrar que tem uma energia mental para cada um dos 5 elementos, né? Eu poderia pensar que o perfeccionismo tem relação com a concentração de energia no elemento fogo, só que essa energia do elemento fogo está constantemente sendo drenada pela energia de terra, tá? Que é a memória que ela deve estar usando bastante para trabalhar nessa tese de doutorado dela. Por outro lado, a energia de metal é a criatividade. Não adianta só copiar o que está lá na memória dela, ela tem que arranjar esses pensamentos de formas diferentes para chegar a uma conclusão. Isso depende da energia de metal, a energia da criatividade. Enfim, eu teria que analisar como um todo para chegar então a uma solução, uma boa escolha de pontos. Aliás, é justamente esse o teor do curso Top 10 sobre falta de energia. Eu não falo que tem uma combinação que vai servir para todo mundo que tem falta de energia. Existem situações diferentes que levam a um estado de perda energética. E para cada uma delas, então, eu dou dicas e pontos que você pode usar e arranjar de formas diferentes. Tá? Pontos de acupuntura é como combinações básicas que você pode ter em pratos diferentes. Então você pode ter um prato com uma combinação de alguns ingredientes, tá? Ou você pode ter um outro prato com outros ingredientes. Nada impede que você pegue um ingrediente de um outro prato e troque, tá? Para adaptar então esse prato para ficar mais adaptado à pessoa que vai se alimentar depois, tá? Então não é que você tem uma combinação que sirva para todas as situações. É uma situação em que você pode ficar trocando os ingredientes dos pontos de acupuntura nessas combinações que eu passo para você elaborar então um tratamento mais adequado, por exemplo, para tua filha, que eu teria que conhecer um pouco melhor sobre a sua filha, tá? No caso, a idade dela. Uma coisa que seria interessante saber também é o doutorado. Ela está falando doutorado de quê? Dependendo do doutorado, já estaria dando uma dica para mim sobre, de repente, quais são as preferências, tá? Como é a tua filha, tá? Então tem muitas outras dicas que eu teria que estar colhendo informações para chegar e elaborar um tratamento mais adequado em cada pessoa. Então a acupuntura é simples. O que é complexo são as pessoas. E quanto mais complexas elas são, mais dados a gente pode estar obtendo para chegar a uma conclusão de quais pontos eu posso usar para tratar uma pessoa. Tá? Espero que essas dicas tenham ajudado não só você, como também como todos os outros ouvintes, tá? Espectadores aqui do canal. Mas vou ficando por aqui, me despeço de todos, nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até a próxima.